Muito bem. Aqui a pergunta é: quem sou eu? Essa é a pergunta. Qual é a razão de estar aqui? Afinal, quem sou eu? Nós estamos aqui trabalhando com você, lhe mostrando dentro desses encontros a beleza desse reconhecimento, do que esse reconhecimento representa, a verdade sobre isso, o que significa uma vida neste mundo livre de problemas. A vida do ser humano tem sido, ao longo da história, dessa sua humanidade, uma batalha, uma luta. Nós temos a questão da sobrevivência biológica, física e dessa sobrevivência psicológica. E ao longo de toda essa história humana, nós fomos adquirindo condicionamentos, formas de se mover, de se movimentar, de agir, de interagir com o entorno, com a vida. O resultado é que somos criaturas hoje vivendo dentro de uma programação de condicionamento, tanto biológico quanto psicológico, em que não há liberdade. A falta dessa liberdade, ela se mostra muito clara em nosso modo de nos relacionarmos uns com os outros. Uma relação sempre se assentando em problemas. A inveja, o medo, o desejo, a contradição, a luta, as diferenças, os conflitos diversos psicológicos que temos, que manifestamos em nossas relações. Aqui a pergunta é possível uma vida livre desse movimento, que é esse movimento caótico de desordem psicológica, de aborrecimento, de chateação, de tédio, de solidão? Nós temos muitos momentos de alegria, de prazer, de satisfação, de preenchimento. Mas esses momentos passam rápidos. Nós estamos aqui para descobrir a verdade sobre quem somos. Essa tem sido a pergunta: quem sou eu? A realização disso é a visão da verdade do seu ser, da verdade de Deus. É o silêncio da inteligência, desta presença. Um cérebro livre, uma mente livre de problemas. Precisamos do amor. Nós não conhecemos o amor. Nós conhecemos a afeição, o carinho, a sensualidade, a sexualidade, a afetividade, o prazer, a satisfação, o preenchimento com a presença do outro. A isso nós temos dado o nome de amor. Mas não sabemos o que é o amor. Notem que isso está presente. E juntamente com isso,
o medo, o ciúme, a posse, o desejo, a busca de preenchimento psicológico nesse assim chamado amor. Não sabemos o que é o amor. E o amor é algo imperioso. Sem amor, não há felicidade. A presença da felicidade é a presença do amor. Não sabemos o que é a felicidade, sabemos o que é a satisfação, a realização, a conquista, o sonho realizado, mas isso não é felicidade. Não há a presença do amor, não há a presença da felicidade. Não há essa verdade de ser, esse contato direto com a realidade sobre quem é você. Isso lhe mostra a confusão psicológica interna em que nós nos encontramos. Estar ciente disso agora, aqui, tem por base o autoconhecimento. É no autoconhecimento que você se torna ciente disso que está aqui e agora, como sendo essa pessoa com a qual você se confunde, com a qual você se identifica. E está presente esse condicionamento declarado, visto, percebido de uma forma direta. E quando não há esse movimento para escaparmos disso, para escaparmos dessa condição, dentro de uma ideia, de uma crença, mas quando apenas olhamos, constatamos, nos tornamos cientes disso pelo autoconhecimento, percebemos aquilo que somos aqui e agora. Toda esta confusão, toda essa desordem psicológica, todo esse condicionamento, isso se mostra, isso se revela. E quando isso se revela pelo autoconhecimento, essa condição psicológica, ela é descartada. E quando ela é descartada, a realidade do seu ser que está oculta. É paradoxal, aquilo que é você, que nunca está ausente, nunca se apresenta, porque esse condicionamento está aí, essa programação está aí, esse sentido de uma identidade egóica está aí. O autoconhecimento revela isso. Isso lhe dá essa revelação desse eu, desse mim. Essa é a resposta à pergunta: quem sou eu? Quando há essa revelação e há uma quebra dessa condição psicológica, desse eu, quando não há esse eu, essa ilusão se desfaz e o seu ser, sim, agora se mostra. Aquilo que está presente se apresenta como sendo a realidade divina, a realidade de Deus. Jesus chamava de o reino dos céus em vós, a presença de sua natureza divina, de sua natureza essencial. Esse reino dos céus é a presença da graça, é a presença de Deus, é a realidade de Deus, é a realidade do seu ser. Você está aqui nesta vida para ter esta constatação de sua verdadeira individualidade. Essa verdadeira individualidade é a individualidade da graça, a individualidade divina. Nós temos a ilusão da individualidade. Achamos que pensamos, sentimos, falamos, agimos, escolhemos, resolvemos
Esse sentido em nós do eu é completamente falso. Ele nos dá essa sensação de individualidade, o que é uma ilusão. Não há essa individualidade com suas escolhas. Estamos nos identificando com esse movimento de condicionamento psicológico, tendo todos os tipos de crenças a respeito de quem somos e do que podemos fazer e do que podemos não fazer. E, no entanto, estamos sempre agindo com base num condicionamento. Esse condicionamento psicológico, nesta programação que é o resultado da memória, das experiências guardadas ao longo desses poucos decênios para esse corpo aí. Mas também nesse corpo aí nós carregamos, nesse corpo aqui que temos nesse momento, nós carregamos toda a história da humanidade, toda a história do ser humano. E o movimento para esta ego-identidade é um movimento de programação, de condicionamento. Não há amor, não há felicidade e não há liberdade. Esse é o movimento da ego-identidade, nesse sentido do eu presente. A realização de Deus, a iluminação espiritual, o despertar espiritual. Você tem a aproximação disso pelo autoconhecimento. É o descarte desta ilusão, a ilusão da individualidade. Então, a verdadeira individualidade, que é a consciência de Deus, a consciência da verdade, consciência do ser, que é ser consciência, e felicidade se mostra. Essa é a sua natureza divina. Esta é a verdade sobre você. É a verdade desse reino dos céus, desse reino de Deus. Então, os sábios têm testemunhado isso. Cada um tem uma linguagem para falar, para se aproximar disso. Tanto os místicos quanto os sábios têm nos falado a respeito desta realidade divina, que é a realidade do nosso ser. Como no caso de Joel Goldsmith. Ele aponta, dentro de uma linguagem da ciência cristã, a respeito da realidade desse reino. É uma linguagem mística, uma linguagem cristã. Mas notem o que estamos dizendo. Esse contato com a realidade do seu ser ultrapassa qualquer necessidade de um estudo muito acurado, muito cuidadoso, seja da ciência cristã, seja dos Vedas, das escrituras indianas ou do Zen ou do taoísmo. Tudo que você precisa é se aproximar de si mesmo pela real meditação. O autoconhecimento é a porta para esta real meditação. Aqui em nosso canal nós temos uma playlist trabalhando isso, apontando, sinalizando para você como realizar isso, momento a momento. Como estar diante desta presença da real meditação. E é o que acontece agora aqui. Não é uma prática de meditação, é a meditação na prática, aqui, no viver, momento a momento. Então você tem uma aproximação daquilo que o Cristo falou, daquilo que Joel Goldsmith
sinaliza em suas falas, em seus escritos. Sobre a verdade do Cristo, sobre a verdade de Deus em nós, sobre esta união consciente com Deus, é a verdade daquilo que é você agora, aqui se revelando. Esse é o assunto nosso aqui dentro desse canal. Efetivar na prática a verdade da realização desse reino dos céus, desta verdade divina, da verdade do seu ser, com toda a abundância, com toda a graça, com toda a beleza, com toda a felicidade, amor, liberdade presente. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, deixa aí o seu like, se inscreve no canal. Quero lembrar você, nós temos encontros online e também encontros presenciais. E também retiros, onde podemos trabalhar isso juntos. Ok? Se isso é algo que faz sentido para você, a gente se vê. Até a próxima. Por isso, a base, repito, a base está no autoconhecimento. É fundamental você se tornar cônscio de si. Esse autoconhecimento irá lhe mostrar que aquilo que você é transcende o experimentador.